No vídeo de hoje você vai ter a resenha criativa de mais um livro indicado no programa Pior Ano da Sua Vida, do Pablo Marçal. E aí, sabes do canal Milena Aquino por aqui? Você está no canal Mi Aquino Leitura Ativada, que tem o foco em ativar mais pessoas a viverem uma vida de leitura como estratégia para a vida. No vídeo de hoje nós vamos fazer a resenha criativa do livro Os 5 Níveis de Influência, de Chris Brady, que tem uma capa muito interessante, toda vermelha, com 5 pássaros, e é bem interessante essa capa. Quero fazer aqui também uma observação muito grande: eu não comprei o livro não está disponível na Amazon. E junto com a observação também quero agradecer ao canal do YouTube, que foi aquele canal que me possibilitou fazer essa resenha. Então, esse livro eu tive dificuldade, porque nem eu, nem eles achavam o livro, são vários canais, e conforme eles foram postando, eu fui fazendo a audição, eu fui estudando o livro. Então são esses os detalhes que eu tenho para falar nessa pequena introdução sobre o livro. E agora, vamos para aquele momento onde eu digo tema central, onde eu digo o que mais, as frases que comprovam esse tema central, onde eu falo o quê? Eu falo também como esse tema central é verdade, se ele é verdade na minha vida ou na vida de alguém. E eu faço aquela outra pergunta: e daí este livro? E daí esse tema central na minha vida? Simbora para o primeiro passo. Tema central do livro, galera. Tema central do livro é falar sobre liderança e os níveis de influência. E aí o autor vai dizer que há um mapa para você executar essas duas coisas, que elas estão conjugadas, elas estão conjuntas, elas estão amalgamadas. Então, não dá para entender influência sem liderança, e não dá para entender liderança sem influência. Este é o tema central do livro. E você que está interessado em ser um líder, em aprender sobre liderança, veja este livro. É legal. Mas não pense apenas em liderança para corporações. Pense em liderança para a sua vida. E detalhe, ele fala desses níveis de influência e desses níveis de liderança em vários personagens durante a história. Durante toda a história da humanidade. Ele vai trazendo várias histórias. Várias e várias histórias. Esse livro é de 2007. Tá? Só lembrando. Tenho pra vocês agora as frases. Lembrando que as frases não tem como eu colocar a página como eu faço, porque é audiobook. Toda vez que for um audiobook eu não vou conseguir. Então vamos lá pra primeira frase. A frase que conceitua o tema central, tá? Liderança é influência. Nada mais, nada menos. E o que é influência? Influência é produto da liderança. Olha isso. Isso é o conceito do tema central. Então antes de começar a gente tem que dar o conceito de influência e liderança. Agora, olha outra frase aqui sobre os líderes, tá? Líderes aprendem sobre pessoas, sobre vidas. Líderes aprendem sobre metas, sobre objetivos. E líderes aprendem sobre processos. Agora, vamos para essas frases. 5 categorias que os líderes se desenvolvem. Primeira categoria, finanças. Segunda categoria, fé. Terceira categoria, família. Quarta categoria, amigos. Quinta categoria, fitness. Essas são as categorias que os líderes se desenvolvem segundo o Chris Brady. Tenho também essa frase aqui agora que para mim foi muito interessante. E é o seguinte, é sobre a vida do líder. A vida de um líder envolve, primeiro, poder, ajudar os outros, servir os outros. A alegria de um líder é incentivar pessoas a criar algo maior que ele. Uau! Essas são as frases. Então vamos lá. Vamos lá, seguinte. Níveis de influência e níveis de liderança. Níveis de influência. O líder influencia a si mesmo, ele e mais alguém, ele e mais uma equipe, ele e mais outras pessoas, de forma que ele vira um mentor de pessoas que querem aprender o que ele sabe, e depois ele vira um mentor de pessoas que querem desenvolver-se como ele, guiando pessoas como ele faz. Pronto. Importante dizer também é que esses níveis de influência estão também acompanhados por ações. Ações de quê? De aprender, de executar, de liderar, de desenvolver, que é o desenvolver, eu chamei de desenvolver 1 e o desenvolver 2. Muito bem. Ficou muito técnico pra você? Ficou muito técnico pra mim? Percebam que eu comecei de dia, agora já tá de noite, mas tudo bem, vamos seguir. E é o seguinte, isso aqui é, de uma forma sucinta, o que é o tema central. Olha bem, agora, para responder o terceiro passo, que é verdade essa teoria, é verdade esse tema central, liderança e influência, o livro é recheado de exemplos. O livro é recheado de exemplos. E aí, como a gente diz se esse livro é verdade, se esse tema central é verdade? Além das frases que eu já mostrei, eu mostro aqui pra vocês exemplo que o próprio autor traz, tá certo? Primeiro exemplo que ele traz, que ficou marcante pra mim ouvindo um audiolivro, é o seguinte: ele fala do Benjamin Franklin, e depois ele fala de Paulo de Tarso. Muito bem, ele fala que Benjamin Franklin, depois eu procurei, tem um livro chamado As 13 Virtudes. Que impressionante. E uma das 13 virtudes de Benjamin Franklin, por exemplo, é o asseio. É incrível, depois você procura aí. E depois ele fala de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele cumpriu o rito dos 5 níveis de influência. Esses exemplos, para o autor,
esses exemplos, pelo que eu entendi, que o autor indica, eles cumprem o rito dos 5 níveis de influência. Eu consigo falar com mais precisão, na minha cabeça, fica mais claro quando eu penso em Paulo de Tarso. Realmente, ele fez os 5 níveis de influência na minha cabeça. E a história de Benjamin Franklin, ela reverbera também, né? Mas eu não tenho a precisão de acompanhar os detalhes para ter esse entendimento e essa compreensão. Então vamos focar em Paulo. Vamos pegar então Paulo. Paulo tinha influência sobre si, depois ele foi adicionado a mais alguém. Você pode pensar aí em Silas, por exemplo, ou Timóteo, ou Tito, enfim, mais uma pessoa. E daí, de repente, ele tem várias pessoas em volta dele e ele começa a mentorar essas pessoas. E depois, o legado dessa mentoria dessas pessoas chega até nós. Nas minhas palavras, eu diria legado para o nível 5, para o nível 4, mentoria, para o nível 3, eu diria equipe, para o nível 2, eu diria dupla, e para o nível 1, eu diria unidade, né? Uma pessoa. É um só. Tá, e agora? Vamos trazer pra coisas mais atuais. E aí eu te falo, e daí esse livro na minha vida? E daí esse livro na minha vida que eu resolvi caçar exemplos de líderes mais perto de mim, em volta de mim, ou líderes que eu vejo. E daí eu te falo o seguinte, eu comecei a olhar pro ecossistema que quem tá no pior ano está inserido, que é o meu caso. Eu comecei a olhar. E eu olhei, por exemplo, a vida de 2 mulheres. Eu olhei a Priscila de Jesus e eu olhei a Elis Freitas. Pronto, eu comecei a olhar essas 2 mulheres. Ambas estavam desenvolvendo sozinhas, em si, únicas. Depois, elas começaram a ter pessoas mais próximas delas. Depois, elas começaram a trabalhar em equipe. Depois, elas começaram a fazer mentoria. E daí, eu acredito que elas estão indo para o rumo de um legado. São mais próximas de mim. Por exemplo, vamos agora mais perto de mim. Eu posso ver os 5 níveis de influências na minha avó, por exemplo. Ela era sozinha, buscou autodisciplina. E assim como Benjamin Franklin se preocupava com o seu asseio pessoal. Aí depois, no 2º nível, ela teve a minha mãe, influenciou a minha mãe. Depois, criou a minha mãe, filha única. E depois, ela começou a acionar outras pessoas. Mas ela não criou uma equipe. Ela não criou uma equipe para trabalhar, ela não mentorou ninguém além da minha mãe. Não mentorou. Mas de termos biológicos, ela chegou no nível 5, que ela tem um legado. Mas ela não tem uma influência fora do biológico. Não tem. Mas aí a gente procura. Por quê? Porque o nível 5 de influência é um nível incontrolável. Aí esse livro da minha vida. E daí que eu quero pegar esses conceitos e procurar. E fazer análise para achar as influências. Para detectar pessoas que são líderes. Porque se a gente não ler o livro e, a partir dele, não produzir pensamento na vida como estratégia, eu não sei para que serve um livro. Para mim, este saber desse livro me serviu para encontrar pessoas à minha volta e identificar o nível de influência e lideranças que elas possam exercer. Beijo, fique bem, eu tô bem. E quando você quiser uma ajuda para crescer no seu potencial de leitura, clica no link da descrição, vem falar comigo, vem participar do meu desafio de leitura e da minha consultoria de leitura, que é para te ajudar a governar na leitura. Beijo, tchau!